Uma missão europeia tem como destino o asteroide desviado em um teste de defesa planetária da NASA. Mas antes disso, a espaçonave vai dar uma passadinha em uma lua marciana. Vamos conferir agora os detalhes. A missão ERA da Agência Espacial Europeia está prevista para ser lançada em outubro deste ano, mas deve fazer um passeio pela galáxia antes de chegar ao destino final. O objetivo é visitar os asteroides Didymos e Dimorphos. Só que antes disso, a ERA vai dar uma passadinha por Marte e também pela Lua Deimos. A intenção é reunir mais informações sobre a dupla de asteroides e o efeito da missão DART da NASA no Dimorphos. Isso porque, em 2022, a agência norte-americana enviou uma espaçonave para colidir com a rocha e alterar o rumo dela, em um teste de defesa planetária que noticiamos algumas vezes por aqui. Agora, o objetivo é estudar as consequências desse impacto. A viagem até lá deve durar em torno de 2 anos, mas, claro, há uma parada antes. A passagem por Marte deve aproveitar a assistência gravitacional do planeta e economizar combustível até o ponto final. Durante esse tempo, os pesquisadores vão aproveitar o caminho para fazer descobertas científicas sobre o planeta vermelho e também sobre a Lua Deimos. Esses dados serão úteis para o planejamento de futuras missões de exploração das luas marcianas. Bom, pessoal, parece que a gente teve um probleminha no áudio durante a escalada. Vocês estão conseguindo me ouvir agora perfeitamente? Acredito que sim, está tudo bem? Então tá bom. Bom, vamos então agora com mais uma reportagem. Nós sabemos que o movimento das placas tectônicas determina características da superfície da Terra. Mas elas não agem sozinhas na definição da topografia do planeta. Um novo estudo descobriu que o manto terrestre também exerce uma influência sutil nesse processo. Vamos saber agora todos os detalhes. As características geográficas proeminentes da Terra, como imensas cadeias de montanhas ou fossas oceânicas profundas, são geralmente associadas ao movimento das placas tectônicas. Mas existe também a influência do manto terrestre na topografia do planeta, que supera as bordas das placas. Um estudo publicado no Journal of Geophysical Research Solid Earth revela como isso se dá de maneira complexa e sutil. Segundo a pesquisa, a principal contribuição do manto terrestre para além das características moldadas pelo movimento das placas tectônicas é em relação à topografia residual. Vamos explicar melhor. Isso significa que áreas distantes das bordas das placas também são afetadas, resultando em elevações e bacias na superfície que são independentes das atividades nas bordas das placas tectônicas. Para compreender melhor essa influência, os pesquisadores desenvolveram 2 bancos de dados abrangentes. O primeiro reúne mais de 26 mil medições da espessura da crosta terrestre, enquanto o segundo compila dados laboratoriais sobre a velocidade sísmica em diferentes condições, como temperatura, densidade e pressão. As variações na temperatura e na composição química do manto podem gerar mudanças significativas na topografia. Essas mudanças não estão diretamente ligadas às atividades nas bordas das placas tectônicas, destacando a complexidade dos processos envolvidos na formação da paisagem terrestre. A topografia gerada pelo manto não apenas cria formas visíveis na superfície, mas também controla importantes processos geológicos. Por exemplo, os relevos e depressões criadas pelo manto influenciam a erosão, a deposição sedimentar e até mesmo o padrão climático de certas regiões ao longo de milhões de anos. Segundo os autores do estudo, as descobertas podem ajudar a explicar a presença de magmatismo em locais distantes das fronteiras das placas tectônicas, fornecendo percepções valiosas sobre a dinâmica interna da Terra e como ela molda a própria superfície ao longo do tempo geológico. O manto terrestre é uma camada sólida, composta principalmente de rochas e minerais, incluindo silicatos, magnésio, ferro e outros elementos. Apesar da solidez, o manto exibe um comportamento plástico ao longo de escalas geológicas, o que significa que ele pode fluir lentamente sob altas temperaturas e pressões. Isso é evidenciado pela convecção no manto,
um processo no qual o material mais quente sobe enquanto o material mais frio afunda, impulsionando não apenas o movimento das placas tectônicas, mas também o transporte de calor do interior para a superfície. Ao dividir o manto em diferentes regiões, como o manto superior, a zona de transição e o manto inferior, os cientistas podem entender melhor como cada parte desempenha um papel específico na dinâmica global da Terra. Em olhardigital.com.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo, você acessa uma reportagem sobre esse estudo. Não deixe de conferir.